chapa. Você já ouviu falar da divina franquia de Resident Evil e seus grandes acertos e alguns erros também, né? E bom, eu sou seu pior pesadelo. Eu vou botar na tua bunda, He-Man! Aqui eu vou trazer os piores jogos que já foram feitos no mundo dos games. E hoje eu vou estar mostrando o dia que eu zerei Resident Evil Survival pela primeira vez e achei excepcional. Resident Evil Survivor. Quando eu entrei no jogo, não tava esperando muito, tava até mesmo me preparando pra poder me acostumar com essa mira estranha que o jogo tem. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção nesse jogo acontece logo bem no início da fase. Aqui depois que o jogo começa e você acaba com o primeiro inimigo, você acaba tendo duas opções aqui sem saber disso. E falo de que aqui, nesse começo do jogo, tem dois caminhos que podemos ir, mas os dois caminhos sempre vão levar ao mesmo lugar, mas acontece algumas situações diferentes. Enquanto na primeira vez que eu joguei, eu segui o caminho que eu achava que era o certo, porque na grande parte dos jogos da franquia que joguei, o caminho do jogo sempre era só um. Você segue em frente e no final chega no objetivo, mas aqui é um pouco diferente. Se você seguir reto, você pega um caminho. E se por acaso você pegar essa chave que aparece do zumbi e entrar nessa igreja, pegar esse negócio do relógio e colocar em outro relógio, você acaba descobrindo outra passagem, outros arquivos e algumas cenas extras também. Mas os dois caminhos sempre levam ao mesmo local, que é o hospital dessa ilha. Acho que de tudo que teve nesse jogo, só essa pequena diferença que tem logo no começo da fase fez minha experiência nesse jogo subir demais. Comecei a prestar mais atenção nas coisas e tentar entender um pouco da história que encontramos nesses arquivos. Mas como meu inglês é um péssimo, só consigo entender algumas partes. Uma coisa aqui também que achei bem interessante é dois tipos de armas que encontramos. No caminho 1, a gente encontra uma arma que é chamada de C, sendo uma pistola. Ela é um pouco melhor que a normal que começamos, mas mesmo assim tive bastante dificuldade de enfrentar os inimigos aqui, e até mesmo de conseguir enfrentar esse careca que tá por todo lado da ilha. Mas a arma que encontramos no caminho secundário é a melhor. Ela é tipo uma pistola que atira muito rápido, então se você apertar bem rápido o portão de tiro, ela atira muito rápido, e isso facilitou demais minha vida nesse jogo. Até mesmo esse careca que fez um inferno na minha vida na minha primeira jogatina, aqui ele foi humilhado só por causa dessa arma. Então, se por acaso algum dia vocês forem querer saber mais sobre esse jogo, indico ir pelo caminho da igreja, porque você vai ser bem abençoado nesse jogo aqui. E o que falar sobre o cenário aqui do jogo, eu só tenho uma palavra: espetacular. O cenário foi muito bem criado e algo bem diferente do normal que vinha nos jogos. Aqui você foi parar em uma ilha para poder ajudar seu amigo Leon, que havia pedido sua ajuda, e os locais aqui são bem legais também, como a floresta, a parte da cidade, todas as construções caíram muito bem aqui nesse game. Uma coisa que achei bem estranho também é que no começo, quando comecei a jogar, eu saí atirando na maioria dos zumbis que aparecia e outros corriam mesmo na maior covardia mesmo. Mas depois parei pra pensar em uma coisa: eu tô atirando há mais de meia hora e minhas balas não acabaram e não encontrei nenhuma munição de pistola até o momento, e comecei a estranhar um pouco. Entrei no inventário e percebi que as munições de pistola são infinitas, então nesse momento achei que teria baixado uma versão que fosse do jogo infinito, porque querendo ou não, o jogo tá dublado em português, só não as legendas que não estão em PTBR. Aí achei que talvez poderia ter sido porque eu baixei uma versão do jogo em português e talvez tivesse baixado o jogo errado. Aí peguei uma 12 e dei uns tiros e não, na verdade é só uma munição de pistola mesmo. O resto das armas necessita pegar balas para elas, mas pro meu azar eu só descobri como arrumar munição muito rápido na segunda tentativa, porque aqui, como a pistola que eu encontrei era melhor, eu comecei a tentar acabar com alguns desses carecas e percebi que depois que eles acabam dropando algumas munições de lança-granada e também de 12, e talvez o jogo possa até ter outras armas, mas para isso eu precisaria dar uma terceira olhada no jogo para poder dar uma avaliada melhor nos locais direitinho. Ah, e falando nesse careca, os inimigos aqui são bem fáceis, até chegar a esse calango desgramado que não me deixa respirar e fica pulando pro lado pro outro como se fosse Cururu que tivesse tacado sal nele. Sério, mano, o boss final é mais fácil do que encarar dois desses bichos. Eu perdi a conta de quantas vezes morri pra esse troço aqui, cara, porque o caboclo tem a movimentação de jogador de Free Fire que não vê a luz mais de um ano. Acaba ficando pro lado pro outro, pulando por cima da gente. Mano, até eu que tenho fobia de aranha, acabei travando quando vi esse dinossauro aqui na minha frente. Foi mais fácil matar ele do que esses calangos maromba aí. O jogo é muito bom, tirando essa mira completamente horrível de se mover e esse calango modificado. O jogo deveria ter recebido mais atenção, ele é bem feito, tem detalhes que poucos Resident Evil tiveram. Minha situação aqui tava tão ruim que na parte final eu fui enfrentar o boss com poucas balas e uma fé que é maior do que a cabeça de um cearense. Porque sério, mano, eu tinha um spray de vida e um som, e morri muitas vezes até aprender como esse bicho se movimentava. E tava faltando uma vida pra mim pro game dar game over e eu ter que repetir tudo de novo. Mas ainda bem que consigo no último tiro de Magnum acabar com ele. E no final ele ainda continua vivo e eu acabo com ele dando um tiro de um míssil do helicóptero. Quando fui jogar esse jogo, eu nunca tinha ouvido falar nada sobre ele, e ver uma cena do cara falando que foi fazer um favor pro Leon me deixou bem animado por estar zerando pela primeira vez um jogo de RE da franquia secundária. Mas muito obrigado por ouvir até aqui e até uma próxima.